Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e vamos nós, como já anunciamos, iniciar o nosso debate. E o assunto que hoje nós vamos estar abordando aqui com os nossos convidados está relacionado com a deportação de brasileiros e brasileiras de países para onde elas ingressaram de forma irregular. Mas a questão que nós vamos abordar é justamente esta. Essas deportações, de alguma forma, elas têm implicações legais? Por que levantamos este assunto? De repente, brasileiros e brasileiras, durante décadas morando, portanto, aí num país, e de repente o país aperta ali a sua fiscalização e decide, através do Estado, de mandar de volta essas pessoas ilegais dentro dos seus países e mandar de volta, evidentemente, de uma forma que chamou muito aí a atenção, de forma degradante. Ou seja, pessoas que, de alguma maneira, trabalharam e ficaram muito tempo ali neste país, colaborando com o crescimento do país, de repente se vê algemada, se vê, portanto, trancada, se vê ultrajada e se vê, acima de tudo, desrespeitada nos seus direitos e são encaminhadas como gado. Quer dizer, não existe outro termo, né? Trancadas também dentro de uma aeronave, onde tem que seguir regras até o desembarque. E por incrível que pareça, no próprio país, no caso aqui o Brasil, em algumas situações, brasileiros continuavam, portanto, aí algemados e obedecendo ordens, portanto, de autoridades que vieram deste país, o que chamou e despertou muita atenção para um debate muito forte em torno dessa questão. E é justamente em torno desse debate, dessa questão, ou dessas questões, é que hoje estão aqui conosco nos estúdios a doutora Hanna Gomes. Doutora Hanna, ela é especialista no direito internacional, integra a Comissão de Relações Internacionais da OABDF, e sempre nossa convidada aqui da Rádio Justiça, como também da TV Justiça, como consultora jurídica, e nos dá também o prazer e o privilégio de estar nesse nosso debate, né, doutora Hanna? Seja muito bem-vinda, boa tarde, obrigado mais uma vez, está sempre aqui conosco. Obrigada, Walter, obrigada pelo convite, agradeço a produção e é uma honra estar aqui de novo, né? E para falar de um tema tão importante que mexeu com todo mundo, até quem não imigrou está sabendo o que aconteceu. Exatamente. Deixa eu também cumprimentar o doutor Rogério Nascimento Carvalho. O doutor Rogério ele fez, portanto, uma viagem longa para poder estar conosco aqui também nesse debate. Olha, quanto orgulho nós estamos tendo justamente com o empenho do nosso convidado que fez questão de estar aqui presente ao vivo, já que o nosso debate é presencial, e ele concordou de primeira, não, eu vou até aí vocês, faço questão de estar também nesse debate. E para nós, valorizamos mais ainda as participações dos nossos convidados, doutor Rogério Nascimento Carvalho, ele que é advogado, especialista no direito internacional e também privado, mestre em estratégia marítima e doutor pela USP, e Integração da América Latina. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, deslocou até Brasília para poder estar conosco aqui no Supremo, na Rádio Justiça, para esse debate. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pelas palavras, Walter, ao quem agradeço o convite, também estender o meu agradecimento à doutora Hanna, espero que possamos ter uma tarde muito frutífera para os nossos telespectadores aqui do quadro debate da Rádio Justiça. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. E você que está nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda no canal 1.3 da nossa TV aberta. Muito obrigado também pela sua sintonia, pela sua preferência aqui conosco. Então vamos nós já aqui direto ao ponto, doutora Hanna, doutor Rogério. Afinal de contas, essas deportações de brasileiros e focando já os Estados Unidos, né, onde realmente estamos tendo aí a maior leva de brasileiros, de alguma forma, sendo deportados daquele país e aqui chegando, portanto, aqui no Brasil. Aí a pergunta simples, quer dizer, essas deportações têm implicações legais, doutora Hanna, como também doutor Rogério? Começo com a senhora, doutora Hanna. Sim, Walter, tem implicações legais, né? Essa pessoa, ela, por diversas razões, né? A imigração ela é uma questão multifatorial e depende muito da origem dessa pessoa, mas nesse contexto que a gente fala de Brasil e Estados Unidos,
a economia, o estilo de vida, o capitalismo, né, seduz o brasileiro em uma situação menos favorecida economicamente a essa migração, né, que a gente pode considerar em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, a conversão da moeda, né, o que atrai em alguma instância, mas quando feita de uma forma ilegal ou até mesmo irregular, né, a gente pode considerar essas duas diferenças, ela tem implicações jurídicas na vida da pessoa. E eu digo não na vida da pessoa aqui no Brasil, porque imigrar ilegalmente ou ficar numa condição irregular não é um crime ou uma atividade ilícita para o brasileiro que imigra aqui no território brasileiro, mas sim lá no território estrangeiro. Indo para os Estados Unidos é uma questão um pouco debatida, que essa pessoa ela pode vir a cometer um crime pela legislação americana quando ela imigra de forma ilegal, ou uma infração ali administrativa, né, consular, digamos assim, quando ela tem uma migração legal, ou seja, por exemplo, é um turista ou um estudante que vai com visto para um tempo pré-determinado e ela extrapola, né, o overstay, ela fica mais tempo do que ela deveria com aquela permissão que ela tinha, ela se torna irregular. É passível de regularização? Em alguns casos, sim, é passível, mas tudo tem consequências, né? Como eu disse, pode ser um crime, como pode ser uma consequência administrativa ali para a vida civil daquela pessoa lá no território americano. Deixa eu ouvir o senhor também, doutor Rogério, sobre essa mesma questão. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante pontuar que os países possuem soberania para dizer o direito e, assim, também regular as suas condutas sociais. A lei, no sentido estrito, ela serve para regular condutas. E que cada país tem a sua possibilidade de regular a conduta como bem entende. E, claro, por que existe direito internacional? Ele tenta amealhar essas condutas e trazer acordos. Por isso que é muito importante, no plano internacional, os acordos internacionais, os tratados internacionais, que se faz de forma bilateral com 2 países ou multilateral com demais países. Temos acordos, sim, com os Estados Unidos da América, que é o caso do debate de hoje. Mas também poder entender que as situações das sociedades, elas se modificam conforme o tempo. E é claro que a gente vai estender durante a tarde de hoje todo esse debate, mas tentar trazer que quando você elege um novo incumbente de maneira democrática e esse incumbente ele tenta chamar a atenção, de certa forma, da população em si para a imposição de suas políticas, ele vai tentar trazer algumas vozes que podem estar adormecidas ou não tão bem trabalhadas. Um destes casos, que a gente vê pelo início do governo Trump, né, doutora Hanna, seria a questão da imigração, tanto no seu potencial, como já foi bem dito, a ilegal ou também, de certa forma, irregular. Só que, para isso, tem as implicações, não só em relação aos cidadãos, mas também em relação às sociedades. Porque nós vamos debater com mais profundidade aqui que muito do que pode estar acontecendo futuramente com a sociedade norte-americana é que pode faltar mão de obra. Porque isso, a questão da migração também é uma resposta do capitalismo, mas também das alterações capitalistas, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse arcabouço que agora estoura com o início desse governo, é que nós também temos que fazer uma revisão para podermos entender aonde que chega esse processo, aonde que chega uma certa passividade da sociedade americana até então com a questão da imigração, e também se esse discurso ele vai ser apenas pontual no início de mandato para demonstrar força na qual o presidente Trump tentou nas suas primeiras medidas, as ordens executivas, que seria similar à nossa medida provisória, ou se isso vai permanecer ou se vai ser de pouco tempo em relação ao seu mandato, para a sua população, para o seu público cativo. Ainda nesse tema, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutora Hanna? É como o professor Rogério trouxe para a gente, né? É uma política pública do governo Trump, né? Que pode vir a traduzir-se em uma política de Estado, representando de fato os Estados Unidos, mas com consequências. E aqui eu lembro que você perguntou para a gente consequências jurídicas para o cidadão, mas
vai reverberar em uma consequência à sociedade americana, né? A gente tem um alto volume de imigrantes, a gente tem um setor produtivo de oferta de serviços que são recheados de imigrantes, em especial imigrantes latino-americanos, que exercem certos tipos de serviços, que atuam em certos tipos de cadeia produtiva americana e que, com a saída compulsória deles aqui por parte dessa política pública estabelecida nesses primeiros meses de governo Trump, pode vir a afetar de forma substancial a economia americana, a sociedade americana, e como o professor trouxe, a gente tem um reflexo na popularidade do presidente Trump, né? Ele já vem caindo em popularidade, já é reportado isso nas notícias, nas estatísticas, porque as consequências da política pública que ele estabeleceu para atender o eleitorado dele não necessariamente vão atender à ânsia da sociedade de fato, o que eles estavam de fato esperando. Então é uma questão complexa, uma política pública que devia ter sido, penso eu, na minha ignorância aqui, melhor pensada, melhor refletida, principalmente da forma que foi feita, né, porque isso deixa reflexos diplomáticos nas relações entre os países que representam esses brasileiros ou outros estrangeiros, outras nacionalidades, que pode reverberar aí em acordos ou dissensos futuros. Quando se fala, doutor Rogério, tanto o senhor como também a doutora Hanna, de alguma forma entenderam assim, quando se fala que esse despacho, ou seja, essa deportação de brasileiros para cá, como também de outras nacionalidades, não só de brasileiros, como pessoas de outras nacionalidades, e que de repente esse esvaziamento de estrangeiros dos Estados Unidos, que de alguma forma ingressaram, entre aspas, de forma ilegal, pode faltar mão de obra. E a mão de obra exercida justamente por essas pessoas, ou pela maioria dessas pessoas, é aquela mão de obra que nem sempre o nacional americano gostaria de fazer. Limpar privadas, capinar, trabalho braçal e outras coisas mais. Quando nós tentamos justificar que lá vai faltar, vocês estão mandando a gente embora, depois vocês vão sofrer aí, nós já estamos aqui. Quer dizer, não dá aquela sensação de que somos humanos inferiores e que deveríamos estar lá se sujeitando justamente a esse tipo de trabalho, quando a gente poderia crescer mais ainda nesse tipo de debate? Olha, Walter, eu acho que nós temos que pensar sobre a perspectiva de que todo ser humano, ele possui a capacidade de sonhar. E este sonho, ele é ilimitado. Quando ele busca um outro país, sabendo das adversidades que poderá encontrar nesta nova nação, se sujeitar à legislação daquele país, se sujeitar a fazer um trabalho de que o próprio nacional não faz, se sujeitar a ganhar menos por hora, lembrando aqui o nosso telespectador que nos Estados Unidos se paga por hora trabalhada, não tem uma quantia como aqui. Não tem CLT, enfim, paga saúde, né? Não enfim, tem SUS. Não tem SUS, tem muitas implicações. Então, é evidente que ele já sabe o sonho americano já pressupõe isso. Mas eu queria, só para complementar um gancho da questão anterior e também trazendo para esta questão, que muitas das vezes a questão dos trabalhadores, dos imigrantes que ficam de maneira basicamente irregular ou ilegal, e faz uma composição com aquilo que foi protagonizado na campanha do presidente Trump, do então candidato Trump, que era, através do movimento MAGA, Make America Great Again, de trazer as indústrias para os Estados Unidos. Bom, ele não perdeu, as indústrias não saíram dos Estados Unidos pelo imigrante, muito pelo contrário. Nós temos aqui um outro processo que é interessante também, falando da automação, das cadeias produtivas globais de valor que se deslocaram da América do Norte e da Europa para a Ásia. Então, a perda do emprego do americano comum se deu nesse nicho. Não nesse nicho que o senhor perguntou agora, do trabalho cotidiano. Aquele trabalho cotidiano, ele, depois que os Estados Unidos alcançaram a posição de potência mundial, o próprio americano não quis mais fazer aquilo, ele abriu mão. E como eu disse, ele foi permissivo com o comportamento desse imigrante. Muitas pessoas em suas casas, nos Estados Unidos, acho que a doutora Hanna tem mais experiência até para falar do que eu, pelos casos que ela já viveu, evidente que as pessoas preferem contratar imigrantes legais, porque como ele é ilegal, ele não vai poder reclamar aquilo que poderia ser seus direitos.
Então, como é que essa sociedade, do dia para a noite, se você pretende mudar o discurso, você tem um aproveitamento, aí sim que eu acho que é mais apropriado, na própria campanha da eleição do presidente Trump, em seduzir aquelas pessoas que têm estudo, que têm a formação profissional, que ficaram sem seus empregos e dizer, olha, eu vou trazer os seus empregos de volta, trazendo as indústrias e vou expulsar os imigrantes porque eles são a razão da perda do seu emprego. Não, a linha mestra não é essa a ser interpretada. Foi uma narrativa bem equivocada. Uma narrativa equivocada, exatamente. E dessa narrativa equivocada, você percebe que a deportação, ela aumenta, você tem desrespeito aos direitos humanos, você tem uma visão agora dos Estados Unidos. Agora, imagina as pessoas que ainda estão lá. O medo que elas estão vivendo neste momento, nesse presente momento, de sair de não ser pego pela polícia, de fazer alguma infração administrativa e sofrer. Porque também, muitas vezes, nós estamos falando de imigração ilegal ou irregular sob apenas o aspecto econômico. E não tem só aspecto econômico. Com as mudanças climáticas, nós também vamos ter o imigrante, que vai ser considerado refugiado climático. Eu me coloco, só a título de curiosidade, naquelas ilhas do Pacífico que vão sumir. Para onde vai aquela população? Vai ser um refugiado. Ou seja, a ONU também precisa aparecer e dar uma resposta a isso, porque vai procurar os países mais seguros. E esses países seguros não têm emprego. E é lógico, toda uma forma desconcatenada da ordem econômica é que você tem esse problema. Então, para voltar à questão suscitada, você tem sim, não só as implicações, mas também a questão de qual é o papel do lugar e qual é a narrativa real do presidente Trump em relação a isso. Será que é devolver os empregos para os seus nacionais? Ou tem alguma outra motivação? Acredito mais nessa segunda hipótese. Hanna, fique à vontade caso você queira também entrar nesse ponto, mas eu deixo com a senhora também essa questão. Como o próprio Dr. Rogério disse no início, cada país tem a sua soberania e, evidentemente, tem que ser respeitada a soberania. E aqui nós, graças a Deus, nós temos a liberdade de ir e vir, sem essa de para onde é que você vai, enfim. Mas caberia aqui no nosso país, diante de muitos sonhos de muitos brasileiros e brasileiras que sonham um dia estar em algum país para poder melhorar a sua condição de vida, caberia termos aí políticas públicas voltadas para, primeiro, de certa forma, mostrar para essas pessoas que, primeiro, elas têm que ter um preparo, ingressarem neste país de forma legal para não correrem esse tipo de risco. Me parece estar muito ausente esse tipo de informação, a não ser pela mídia, mas que caberia, no meu pensamento, uma política pública voltada para esse segmento. Eu creio que sim, até porque, diante dessa questão, o brasileiro ficaria, portanto, mais seguro para poder, de certa forma, de certa forma, ganhar, portanto, os seus sonhos, como também o país observando que tem muita gente com sonhos altos, porque não também, de alguma forma, aproveitar esses sonhos e também investir em algum segmento para segurar esses brasileiros no nosso território. Como é que a senhora vê essas questões? Walter, eu vejo isso de uma forma bem próxima, porque eu tenho muitos parentes que migraram, né? Opa, então vamos esquentar aqui esse debate, né, doutor Rogério? Eu disse. E até mesmo nas 4 modalidades que eu posso pensar aqui. Eu tenho parente que não vou falar nomes, claro, sim, mas claro. Eu tenho parente ilegal, eu tenho parente irregular e eu tenho parente que está turistando e tenho parente pesquisador, por exemplo. Legal. Então, a gente percebe que eu percebo, né, nesse meu histórico familiar, que, por exemplo, tem pessoas que estavam numa condição de vulnerabilidade grande aqui no Brasil e buscavam esse sonho americano, né, o sonho capitalista de trabalhar 2, 4, 10 anos e voltar para o Brasil com uma poupança, com uma renda, ou mandar dinheiro para o Brasil para comprar uma casa, e de fato conseguiram, né, trabalharam alguns anos nos Estados Unidos e aqui conseguiram a casa própria no Brasil, conseguiram um carro, conseguiram voltar com um idioma, já complementa o currículo daquela pessoa. Particularmente, Hanna, eu não iria. Eu iria numa segunda posição, por exemplo. Eu iria com uma profissão, com uma oportunidade de emprego, com um visto garantido, né, tendo todos os meus direitos respeitados enquanto cidadã brasileira dentro de um território estrangeiro. Ou como pesquisadora, como eu tenho também um parente que é doutor, faz uma pós-graduação em biomedicina e aparelhos, são os
maquinário dos médicos, né? Uma ressonância magnética, aquela sim, máquina, né? sim. Os aparelhos que os médicos usam, e ele faz grandes pesquisas. E ele foi recrutado por uma empresa americana para trabalhar lá como pesquisador. Então, foi convidado, né? Pelo setor da medicina lá, requisitado pela sua especialidade. Então, assim, a gente percebe que como eu disse, é multifatorial. E essas consequências, claro, caberia sim ao Estado brasileiro observar, né, as falhas que a gente tem aqui no Brasil, que levam o cidadão brasileiro a essa imigração, a buscar essa melhoria de vida, essa condição de vida. Mas é certo que nenhum país incentiva o seu cidadão a imigrar. Né? O Brasil não incentiva o brasileiro a ir para os Estados Unidos. Não existe uma política pública sobre isso e acho que isso seria até absurdo. Mas, de fato, existe. A gente tem, por exemplo, um histórico brasileiro no leste de Minas Gerais, né? A gente tem cidades como Governador... Você era mineira, doutora? Eu sou filha de mineira. Então. A gente tem Governador Valadares, a gente tem Alpargata, eu acho que é o nome Alpargata. Alpargata, o nome da cidade, que tinha nos anos de 80, antes de começar a década de 90, tinha 8 mil habitantes e quase todo mundo desapareceu para ir para os Estados Unidos. O leste, né, de Minas Gerais tem esse histórico, e aí a gente entra num histórico da própria formação da cidade, dos municípios ali de ferrovias, né, dos americanos que vieram, depois a mineração, e aí o contato com grandes engenheiros americanos, e aí vai para lá, o próprio Rotary Club que se instalou primeiramente em Minas Gerais, né, e teve esse contato com os americanos, leva para lá, traz para cá, fez com que essas pessoas pudessem almejar esse sonho americano. Muitas vezes é realmente um sonho, muitas vezes não dá certo. A gente precisa ter essa realidade. A gente vai ver pessoas que passam por humilhações, por degradações, por violação de direitos humanos. Não existe, como o professor Rogério trouxe pra gente, direitos trabalhistas, né? Você é pago por hora. Mas, de fato, existe uma certa conquista que traz essa imigração já reiterada por décadas aqui no Brasil, né? A gente pode contar aí mais de 50 anos desse fluxo de mobilidade entre Brasil e Estados Unidos, e é fato que o governo brasileiro poderia ter um olhar melhor com relação a isso, para qual é o perfil desse brasileiro, por que ele está imigrando, por que ele está indo, e poder melhorar sua condição aqui para evitar esse desgaste com o Estado americano, numa questão diplomática, numa questão de acordos bilaterais, numa questão de diplomacia mesmo. Mas eu penso, Walter, que é impossível você parar ou frear esse fluxo migratório, essa mobilidade urbana, porque é tão dinâmico, a sociedade é tão... as vontades, né, são tão dinâmicas. Por exemplo, nesse caso, a gente tem essa política do governo Trump em cima de uma narrativa falaciosa. A gente que estuda vai a mais do que a notícia que é veiculada, estudando, né, os porquês, a gente percebe que essa narrativa dele de vou devolver o emprego para o americano, tirando o imigrante daqui, ela é falsa, né? A gente não vai, os americanos não vão reaver os seus empregos porque não foi o latino-americano ou o imigrante que tirou o emprego do americano, né? Foi um movimento de automação, um movimento de tecnologia das indústrias, de maior especialização nas atividades e nos fluxos de serviço e de produção, que o americano não acompanhou ali no desenvolver das indústrias e veio a ser substituído por máquinas, por inteligência artificial, por robôs. Não é isso que vai salvar os Estados Unidos. Então, eles vão começar a perceber que a narrativa vendida pelo movimento MAGA, né, o movimento do presidente Donald Trump, não vai suprir a necessidade que eles estavam buscando. E aí, como a gente vai resolver isso, eu não sei. A gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o reflexo na sociedade, né? Se ele vai ser reeleito, se ele vai ser implodido, esse governo dele, porque ele não vai atender, de fato, as necessidades. Interessante, doutor Rogério. Também, se eu ficar à vontade, caso o senhor queira também fazer alguma pontuação do que disse a doutora Hanna, mas é interessante que nesse debate que a gente percebe, é evidente que a nossa diplomacia, ela tem que seguir regras, né? Porque às vezes me dizem, por que os nossos diplomatas não interferem ali a favor, portanto...
Existem regras que a diplomacia precisa seguir e seguir dentro de um tratado, né? Tanto lá como aqui, ou seja, a reciprocidade. Eu pergunto ao senhor, é claro que o imigrante, aquele que está de alguma forma, como lá nos Estados Unidos, milhares de brasileiros estão acuados, sem saber a quem recorrer, como fazer para poder sair dessa situação. Caberia no nosso país um parlamento onde teríamos deputados e senadores, não uma comissão, mas aqueles que de alguma forma estivessem e que fossem eleitos para representar o brasileiro que está lá fora, não só nos Estados Unidos, como em qualquer parte do mundo, e dali cuidar dos interesses desses brasileiros. Quer dizer, se estão ilegais ou legais, seria uma outra questão. Quer dizer, caberia no nosso país no parlamento uma representatividade dessas? Bom, acho que uma coisa que eu queria pontuar, a resposta da doutora Hanna, é que além da questão da automação, também você tem a questão de custos, né? As empresas americanas, elas foram para a Ásia, né? Todos nós aqui temos produtos... E foram para lá para ganhar dinheiro, né? Foram para lá para ganhar dinheiro, mas para reduzir o preço do custo e aumentar o lucro. Então, você também teve uma exportação de empregos. Exatamente. Então, essas empresas também que fecharam, que não acompanharam o movimento da automação, da IA, dessa revolução tecnológica que estamos vivendo, não é algo que cerrou lá atrás, é um processo que está vindo, nós estamos no meio desse furacão, né? Então, você tem, como eu falo, que a economia foi para a Ásia, ela foi com tudo. Então é lá que também está parte do problema, porque ele quer trazer essas empresas de volta, mas ele vai baixar os custos? Ninguém perguntou se as empresas querem voltar. Ninguém perguntou. As empresas têm lá suas unidades fabris, né? Tem a matriz e tem as suas filiais, as filiais que dão lucro, né? Então também acho que até na parte da arquitetura, da compreensão desse discurso, não se pode deixar de falar isso. Que é só, se as políticas dos Estados Unidos quisessem chamar as indústrias de volta, acho que deveria ter uma reforma até, de certa forma, tributária, e lá uma confederação de estados, que é diferente aqui do Brasil de uma federação. Cada estado tem sua lei. Cada estado tem a sua lei, e é evidente, você tem 50 estados, teria 50 possibilidades, aí a análise ela fica muito mais ampla. No ponto que o senhor argumentou agora, Walter, eu acho complicado você ter representantes destas pessoas que estão lá fora, porque é evidente que quando você tem aquela pessoa que está regularmente no exterior, ela pode se inscrever na embaixada, no consulado, para exercer o seu voto, lembrando que o voto ele fica adstrito apenas para a eleição presidencial. Porque é evidente, não tem como, você de um estado da federação, foi para os Estados Unidos, não, você vai continuar votando no seu estado do Brasil, não, mas você não está morando no Brasil. Então, mas para a eleição presidencial, tudo bem. E outra coisa, o Congresso, de certa forma, o Parlamento, ele ecoa a voz da sociedade, principalmente a Câmara dos Deputados, que representa o povo, e também o Senado, que representa os estados as pessoas que foram. Mas não podemos também pautar, posso estar enganado, de ter representantes dessas pessoas que estão no exterior, porque se a pessoa está irregular, como é que ela vai se inscrever? Né? Se ela está irregular é porque ela não está aqui e não está lá, ela está num limbo. E muitas vezes nos Estados Unidos esse limbo significa dizer, olha, estou tentando alcançar o prazo para a solicitação do Green Card. Né? Então, como é que você vai ter um vínculo com o seu país? Você não pode sair do país, não pode voltar, porque quebraria essa lógica temporal para submeter a questão do visto permanente. E também, se formos pontuar cada situação que nós temos para cada representante, eu acho que desfigura um pouco a figura do próprio congressista. Porque nós temos cotidianamente dizer, olha, tem bancada A, B, C, D, E. Não, ele está lá para representar o povo. E a representação do povo é no seu mais amplo espectro. Né? Muitas vezes, lógico, eles são eleitos com alguma pauta local, mas quando estão no parlamento, eles estão representando o povo brasileiro, independentemente do estado ao qual vieram, independentemente do eleitor que votou, a faixa etária, o sexo, enfim, eles têm que debater, discutir os interesses da nação. Então, complementando, doutora Hanna, acho que os interesses da nação têm que ficar muito, muito próximos disso. É um tema interessante para a nação? Então todos eles têm que estar
tentando debater e achar as medidas possíveis e limitadas, porque nós estamos falando de Brasil, não temos jurisdição em outro país, para tentar amenizar, aí sim, estas questões que elas retornam para desse imigrante quando ele é deportado. Então, uma questão de uma acolhida humanitária, de você ter um programa de capacitação para esse imigrante, porque ele vem com conhecimento. Se ele vem com conhecimento, o Brasil pode absorver. E, só para passar a bola, que é isso interessante, o Brasil e as Américas, eles viveram e foram constituídos na base da imigração. Todos nós aqui somos migrantes de algum país, de alguma região. Então não podemos ser contra. No meu sangue, no teu sangue, tem o sangue do imigrante. Então isso é muito importante porque é uma consciência. Não sou melhor que ninguém e também ninguém é melhor do que eu. Somos todos iguais. Acho que, pautado por isso, a gente consegue visualizar uma aplicação de uma política pública mais adequada para esses que também são cidadãos. Em última análise, também são cidadãos e merecem os direitos básicos de cidadania, garantido, inclusive, pelo artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente, professor Rogério. E aí a gente entra na pauta dos direitos humanos, né? A pessoa é um ser humano. Ela é digna de direitos mínimos, direitos básicos, né? Pelo simples fato de ser humano e não da sua condição de imigrante. Então, a gente percebe que, por exemplo, nesse caso da deportação em massa que a gente teve de brasileiros, quando a gente viu brasileiros algemados, né, isso incomodou muito, embora não exista uma ilegalidade por parte do governo americano de algemar o brasileiro naqueles voos. É um protocolo de segurança deles, que eles justificam com base na segurança, e como o professor disse no começo da nossa conversa, é um ato soberano do Estado americano, eles colocam as regras e os critérios que eles bem entenderem. Se fizesse o contrário, levasse americano algemado lá, seria a mesma coisa a reação lá, doutora Ana? Acho que não. Penso igual a você, acho que não. Mas a gente viu essa situação, e aí a gente parte desse maior critério, que é ser uma pessoa, um ser humano, detentor de dignidade, detentor de direitos, para o governo brasileiro, como foi o caso, o governo federal, e não uma bancada política específica, um parlamentar específico, se indignando com a situação e tentando negociar as algemas, né, de forma prática, as algemas, a forma com que esses brasileiros estavam vindo, de uma forma a exposição, né, de forma diplomática, né, tentando conversar com o Estado americano, de governo para governo, sobre essas condições. E aí onde a gente entra num aspecto importante, que é o respeito à dignidade humana desses cidadãos, independente de ser um cidadão brasileiro, um cidadão americano, em situação irregular e ilegal, é um ser humano detentor de direitos básicos, como, por exemplo, propriedade, personalidade, saúde, acesso a bens específicos como alimentação, água potável, ambiente salubre, os seus documentos, né? Então a gente percebe que houve uma falha do Estado americano, mas que está tentando se contornar por meio da diplomacia, né? Houve essa falha, mas uma falha no nosso senso comum, no nosso senso de brasileiro, de cá para lá. Mas dentro das regras e das normativas americanas não houve nenhum desrespeito, né? Por exemplo, sendo bem pragmática, resumindo, com relação às algemas, era um critério de segurança imposto pela aviação americana para trazer os deportados, independente se eles eram condenados, se eram criminosos ou não, porque se está em uma situação ilegal e irregular, ela já está cometendo uma infração, então eu preciso assegurar que essa pessoa chegue de forma segura e que os demais tripulantes daquela aeronave, daquele meio de transporte, cheguem também em segurança. E as algemas eram um meio que está escrito dentro do acordo internacional bilateral entre Brasil e Estados Unidos que poderia ser, né? Mas penso como você, se fossem americanos, não teria sido bem recebido. Outro a ponto. questão seria outra, né, doutor? Porque você também não está relacionando os países, não tem o mesmo porte no nível internacional. Né? Embora sejamos todos soberanos. Você não... Eu duvidaria se ele fizesse a mesma coisa com países congêneres europeus, como o Reino Unido, ou, por exemplo, com russos, ou com chineses, ou enfim. Aí também nós temos, trazendo o debate para uma outra categoria, né? Quando a gente fala de imigrantes ilegais, nós estamos vendo que o debate está aqui basicamente latinos,
muitos países da África, do Sudeste Asiático, que ainda são naquele campo de países subdesenvolvidos. Não vemos nas notícias de que os países desenvolvidos tiveram tal tratamento ou o volume grande de pessoas, porque evidentemente que aqueles países podem absorver ou não, ou essas pessoas elas têm uma condição de estudo maior, porque evidente, brasileiro que tem uma condição de estudo muito relevante, que vai para os Estados Unidos, não vai sair de lá, não é esse que é o foco também. Não pense que uma pessoa que vai trabalhar numa área médica, numa área farmacêutica, que tem o seu contrato de trabalho, ele pode talvez ter alguma dificuldade na renovação do visto, né? Sim. Tem que vir para cá, renovar visto, ter trabalho, mas não é esse o foco do governo americano. Creio que o foco do governo americano, além de midiático, que já foi bem colocado aqui também, é em relação àquelas pessoas que estão no mais baixo extrato da sociedade, que muitas vezes são invisíveis para o governo americano. São visíveis para a sociedade americana no sentido de protagonizar o trabalho, mas invisíveis na questão, na categoria de direitos. E daí que sim, por eles também são vistos como de segunda categoria. Talvez não saberia afirmar se o americano comum está concordando com tudo isso, porque ele já deve estar percebendo essa dificuldade. Imagina aquelas pessoas que têm lá o seu comércio noturno, os entregadores de moto que conviviam com os imigrantes para fazer esse trabalho. Se todos eles saíssem, quem faria? Como que ficariam as entregas? Então você também tem esse outro lado, né? E é lógico que todo discurso midiático ele tem um ápice muito grande no início, mas que também ele tem uma derrocada muito forte. Esperamos que essa derrocada venha o mais rápido possível e que possa não só normalizar, mas também protagonizar dentro da sociedade americana um outro tipo de proteção contra o migrante. Porque não é possível que tal política perdure por muito tempo, porque você poderá também sufocar, asfixiar os próprios Estados Unidos, e daí você vai ter as consequências econômicas dessa expulsão de pessoas em massa. Fora as questões que ainda podemos abordar, como aquela prisão que o Trump vai alugar em El Salvador, do Bukele, né, que você também tem flagrantes desrespeito aos direitos humanos, aonde que está a ONU e tudo isso, cadê o Comissariado de Direitos Humanos? E, só para ressaltar, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são signatários da Declaração de Direitos Humanos, que é a própria Carta da ONU. E ele está desrespeitando os princípios gerais, né, de respeito ao cidadão. Por isso que essa questão se torna complexa, essa questão ela é importante debatermos, mas debatemos sempre tendo como um horizonte o que está acontecendo e a compreensão deste momento, tendo em vista já o histórico das relações bilaterais e também multilaterais dos Estados Unidos. Deixa eu levantar também aqui um assunto também para tanto o Dr. Rogério como também para a doutora Hanna. Claro que nós estamos falando aqui justamente das pessoas que buscam países e que entram de forma ilegal, por entender que pelas condições que têm, dificilmente seriam aceitas dentro daquele país. E também foi levantado aqui, os senhores também nos responderam, sobre justamente a ausência de uma política pública voltada para, de alguma forma, mostrar para o nacional brasileiro a importância de respeitar a soberania de outro país, já que você quer ir para lá, então se prepare dentro da legalidade, portanto, e vai. Só que, infelizmente, se existe, é muito pouca essa política pública. Mas, por outro lado, nós já debatemos aqui, o país já debateu, a fuga de inteligência. Quando não é fuga de inteligência, é justamente a cooptação, portanto, dos inteligentes ou superdotados para determinado país. Essa semana, coincidentemente, eu trouxe um assunto em que duas crianças, ambas de Pernambuco, do Ceará, uma com 7 anos de idade passou no vestibular, e uma outra mais ou menos com a mesma idade também alcançou, portanto, a pontuação para poder ingressar, portanto, no vestibular. Uma delas, inclusive, já recebeu, portanto, do ITA, portanto, aí, o oferecimento de uma bolsa integral, custo zero, para que ela, de alguma forma, possa aproveitar a sua inteligência e dali ser um grande cientista nacional. Mas acontece, é onde entra, portanto, a questão da valorização das nossas inteligências, e onde uma dessas crianças recebeu um convite
dos Estados Unidos para poder ir lá participar de conferência e outras coisas mais. Os pais precisaram fazer vaquinha para comprarem, portanto, a passagem para que essas crianças fossem, portanto, a este país. São crianças que não têm nenhum grau de parentesco, mas se conhecem, portanto, dentro da mesma cidade. Quer dizer, a vaquinha para comprar a passagem. Só que eles precisam de mais recursos para se alimentarem, se hospedarem e outras coisas mais. E até agora não fechou, portanto, aí a conta e não se tem notícias de que o Estado brasileiro tenha se interferido para poder ajudar também essas nossas crianças e mantê-los aqui no nosso território, para que elas não encontrem lá todo o oferecimento. Pode trazer os seus pais para cá, seus pais terão um emprego muito bom, vocês vão estudar aqui de graça. Quer dizer, evidentemente que um país inteligente está querendo também aquela inteligência ali para eles. É onde eu entro, doutora Hanna, justamente no cuidado que o Estado tem que ter, tanto com as nossas inteligências, para que não haja fuga, em que pese que o país é livre para poder ir e vir, como também daquelas pessoas que têm um sonho de irem, portanto, para outro país. E aí, doutora Hanna? Walter, existe uma situação muito interessante com relação à fuga da inteligência, como você trouxe essa expressão para a gente. É esse esvaziamento acadêmico, né? A gente tem muitos profissionais que acabam ficando no setor da pesquisa, que acabam ficando no setor acadêmico. Em algum momento, em algum grau do seu desenvolvimento acadêmico, ele acaba imigrando, né? Ele acaba sendo convidado por uma universidade, por uma empresa, por um outro setor, por um setor de um país estrangeiro, para aproveitar essa inteligência, esse desenvolvimento, própria pesquisa que foi desenvolvida por uma pessoa, por um setor de uma universidade brasileira. E isso realmente é muito interessante, né? A gente tem um fluxo muito grande de brasileiros. Esse meu parente, por exemplo, é um desses casos, que foi formado pela Universidade de Brasília, e aí todo o seu conhecimento foi angariado dentro do Brasil, mas ele exerce a atividade dele no exterior, né? Ele enriquece um outro país com o conhecimento que ele adquiriu no Brasil. É legítimo para ele, né? E muito louvável. Porém, de fato, o Brasil deixou de ganhar esse profissional, né? Deixou de conseguir segurar, digamos assim, esse profissional aqui por falta de... Eu acredito, Walter, que a profissão que ele exerce, com as máquinas que ele trabalha, nem tem no Brasil. Então, realmente era um campo que ele precisava, né, para exercer e ter a sua plenitude enquanto pessoa, enquanto profissional, migrar. Mas isso é um fluxo, é uma dinâmica mundial, né? A gente tem um fluxo muito grande, por exemplo, da Índia nos Estados Unidos, da Índia na Europa, com relação a médicos, a profissionais da área de inteligência artificial, de tecnologias. Os chineses também exportam muitos chineses, né? Não só produtos, mas chineses também, com todo respeito. Mas esse fluxo é um fluxo de mobilidade urbana, penso eu, natural, né? Que a gente, sim, enquanto Brasil, enquanto política pública, deveríamos pensar não em segurar a nossa inteligência, os nossos cidadãos desenvolvidos nesse campo acadêmico, de pesquisa, de serviços e produtos, mas sim nos desenvolver enquanto sociedade, enquanto setor econômico, setor produtivo, para que esse profissional tenha interesse em ficar aqui, né? E que nós possamos, enquanto país, enquanto sociedade, assim desenvolver. O senhor está com a palavra, doutor. Com o senhor agora, só para complementar, fica à vontade. É evidente que essa migração também ocorre geralmente nas cidades médias, cidades pequenas do Brasil, né? Muitas vezes são cidades onde a própria administração local também, até por questões ainda, em alguns pontos, ainda tem os resquícios da colonização, então tem toda aquela administração muito centralizada, onde tem o comando, geralmente do alcalde municipal, aos cargos, que não tendo chance para aqueles que estão naquelas cidades e que também auxiliam aquela pessoa, de certa forma expulsam aquela pessoa que ou é de uma composição político-partidária contrária, ou também que não consegue encontrar um espaço dentro da sua localidade ao qual nasceu ou reside, e aquela pessoa também ela se sente motivada a enfrentar esse sonho, porque é evidente que se você parar para pensar, a gente está aqui conversando, falando, olha, a pessoa vai ir legal, mas o caminho dela é altamente sofrível, ela pode morrer no caminho,
né? Passa por terrestre, passa por... O risco é muito grande, né? O risco é muito grande, fica a serviço de coiotes, Sim. não tem segurança, pode ser morto, passa por diversos climas tropicais. Pode virar um escravo lá na frente. Pode ser um escravo, ou participar de tráfico humano, Sim. tráfico de drogas, tráfico de... Enfim, mas evidente que também você precisa fomentar, não só dentro de um aspecto interno, mas me veio aqui à memória uma coisa muito interessante, uma coisa que todo mundo come, chocolate, né? O Brasil produz cacau. O Brasil exporta esse cacau, né, in natura, né? Muitos municípios da Bahia, enfim, do litoral brasileiro. E importamos chocolate. Importamos o produto pronto. Por que não desenvolver esta indústria, que essa possibilidade, o agro, por exemplo, né? E é lógico que se a gente for nos minérios, em outros diversos campos do agro, nós também temos essa possibilidade de deixar que aquelas pessoas que estão sem emprego nessas cidades, que elas possam ter oportunidade de emprego. Porque quando a pessoa se realiza dentro do seu local de trabalho, ou no seu, local de onde vive, ela não vai buscar querer sair do país. Ela muitas vezes busca sair do país, não é só apenas um sonho, mas muitas vezes ela está sendo negada os direitos dela de permanecer, as condições socioculturais, socioeconômicas. Então, esse ponto também precisa ser colocado. Por que não promover políticas públicas? E como bem você disse, Walter, a questão dos meninos do Ceará, né? Por que a gente perde esses contatos? Por que a gente... Não é só... Parece muito piega se falar só em investimento em saúde e educação. É muito mais profundo. Você precisa levar cultura, você precisa levar desenvolvimento, você precisa levar tecnologia, você precisa conceder políticas públicas no âmbito federal, no âmbito estadual e principalmente no âmbito municipal de aproveitamento das potencialidades locais. Se é o agronegócio, se é o turismo, se é serviços, tudo isso é que fomenta a sociedade. Com isso, você já vai conseguir diminuir grandemente o problema. O grande problema que acontece, por que muita gente ouve Brasil, Colômbia, geralmente países que estão com governos à esquerda e que não estão exatamente na mesma linha do Trump. Né? Não sei se isso aconteceu, por exemplo, com a Argentina, que está muito umbilicada lá o Milei com o Trump. Mas é evidente que se você não consegue fazer a sua lição de casa, você também está colaborando para abrir a porta para também ser a fonte do problema. Então, essa fuga de inteligência, essa fuga de pessoas que poderia trabalhar no Brasil, poderia contribuir para o desenvolvimento da nação, também é falha de uma política pública perene. E que toda vez que ligamos a televisão no dia a dia, que nós vemos corte de verbos, contingenciamento, emendas que não chegam, enfim, todo esse problema. Então, há sim também um problema social crítico que o Brasil precisa equacionar. Eu acho que a solução do problema, ela também perpassa por isso. Senão a gente não atinge o núcleo do problema. A gente só atinge as bordas, as fímbrias, sem adentrar. Deixando o brasileiro aqui, mas deixando esse brasileiro com possibilidades, ele faz o país crescer. E crescimento gera crescimento, renda gera renda, desenvolvimento gera desenvolvimento, e daí gera uma sociedade mais segura, mais harmoniosa e mais pacífica. Interessante, né, doutora Hanna, que quando a gente aborda este tema, a sensação que a gente tem é a seguinte: poxa, o Brasil acolhe tão bem as pessoas que para cá correm, às vezes por algum motivo, até mesmo sem a documentação necessária. Temos aqui inúmeras nacionalidades, para não citar todas, e poderá ser que eu não cite alguém, seria uma grande injustiça, mas eu cito apenas 4 nacionalidades onde elas estão em conflito aí neste mundo. Ou seja, temos ucranianos e russos que vivem aqui no nosso país, quero até crer de uma amizade profunda, sem nenhuma visão, como ocorre, portanto, nos territórios lá, ucraniano e russo, onde estão lá, portanto, em guerra. Como também aqui nós temos os judeus, como também temos os palestinos, que convivem também tranquilamente aqui no nosso país, quando lá eles estão também, portanto, aí em guerra. Então a sensação que a gente tem é de que nós acolhemos tão bem, portanto, aí povos que para aqui correm e nos sentimos até orgulhosos,
poxa, vocês escolheram o Brasil? Nós escolhemos o Brasil, a gente fica até feliz da vida. Esse é o sentimento de boa parte, portanto, do povo brasileiro. Aí, de repente, quando a gente faz o mesmo, levamos cacetada, né? Ou seja, acabamos sendo colocados, amarrados, acorrentados num avião. Volto, porque aqui não é o lugar, portanto, é de vocês. Aí a palavra correta disso tudo é a reciprocidade. Afinal de contas, nós temos essa reciprocidade, cobramos essa reciprocidade de um país quando manda de volta o nacional brasileiro, porque ele está ilegal lá, e o deles que estão ilegal aqui, pelo menos foram procurados, alguma coisa nesse sentido. Como é que a senhora vê também essa palavra reciprocidade? Bom, Walter, reciprocidade é um pilar, né, um princípio do direito internacional, de toda essa conversa entre países, entre estados, porque tudo é uma via de mão dupla. Onde a gente não tem um direito internacional positivado, né, colocado no papel para todo mundo seguir aquela linha de pensamento que é praticamente impossível, embora tenha se tentado aí ao longo das décadas. Não temos um direito, uma carta, uma constituição mundial que todo mundo tem que seguir aquela norma. A gente tem desenvolvimentos dinâmicos e culturais de cada país, né? E assim, o brasileiro, ele não é um povo pacífico e manso. Isso é uma grande falácia nossa. Nós não somos bravos? Nós somos bravos, guerreiros e muito lutadores, né? É só analisar de fato a nossa história. É uma narrativa que tentaram colocar na gente pra gente ficar quieto em casa. Mas não somos, de fato, é só estudar a história brasileira. Nós não somos um povo pacífico, nem manso. Que fortalecer. Nós somos calorosos, sim, amorosos. De fato, amorosos, receptivos, e gostaríamos que fosse assim em outros países, que assim fôssemos recebidos em outros países. Não é uma verdade, né? Não é uma recíproca estável, como você trouxe aqui pra gente, mas de fato a gente tem esse calor humano, esse amor e essa receptividade por uma questão cultural, né? Nós fomos assim formados, nós fomos assim cunhados a ferro e fogo, né? Com passar literalmente. Miscigenação forçada em muitos momentos da nossa história. E somos muito diferentes. Nós somos um povo muito plural, né? O povo do norte, o povo do sul, do leste, oeste, o nordestino, o brasileiro. Por exemplo, eu sou noiva de um pernambucano, né? Minha mãe é mineira, casada com um goiano. O goiano faz... Goiano é gente boa, Goiano é gente boa. Eu sou goiano. O goiano faz mineiro com o mineiro faz piada com o sulista, né? Então... é uma situação onde a gente consegue, apesar de toda a violência, todo o preconceito, discriminação e racismo que a gente tem no Brasil, a gente consegue conviver com essas diferenças. A gente foi assim cunhado, né? Faz parte da nossa história. Então, penso eu que por isso nós somos muito receptivos e nós somos um povo muito interessado pelo novo. A gente vale lembrar, Walter, que apesar de ter 524 anos de descobrimento, isso aí é outra pauta, a gente tem pouco, eu não sou boa de matemática, mas menos de 200 anos de democracia. Né? A gente tem menos de 200 anos do Estado como a gente conhece hoje. Então, a gente está engatinhando em muitos direitos. A gente vê, por exemplo, países como a Europa, países asiáticos, a China, por exemplo, que tem uma constituição milenar de Estado, e a gente inveja aquilo e a gente traz para o nosso componente legislativo, para o nosso componente de governo, com pouca maturidade. E dessa forma a gente tenta se adaptar, né? A gente tenta se adaptar no Estado democrático de direito, a gente tenta conviver com as leis que são incorporadas, imitadas de outros países, e assim a gente evolui com muita pressa, com uma tecnologia, né? Que nos últimos 50 anos, de repente, a gente tem calculadora, celular, despertador, tudo na palma da mão. E dessa forma também é a nossa legislação. E por isso a gente é moldado nessa dinâmica muito veloz, muito rápida. Por isso somos acolhedores. Não dá nem tempo de brigar mais, né? A gente só quer paz e amor. Embora, e aí eu faço a ressalva para o nosso número, de novo, de violência, criminalidade, racismo, preconceito, embora a gente tenha isso, somos muito calorosos, somos muito receptivos e interessados pelo novo, interessados pelo diferente, né? Tanto é que quando a gente vai visitar
Quem tem oportunidade de visitar a Europa se encanta com os castelos, com os museus. Quem tem oportunidade de ir para os Estados Unidos, para países da Ásia, se encanta com aqueles prédios tecnológicos, com tanta tecnologia na rua. E a gente quer trazer isso para nós. Por isso somos receptivos. Enquanto nós, em desenvolvimento, com essa pecha de sul global, de país em desenvolvimento, de subproduto América Latina, a gente não é visto com esses olhos lá, né? Infelizmente. Embora a gente tem muito a agregar lá também, a gente não tem esse olhar de lá, né? E aí onde a gente entra numa expressão que eu aprendi há pouco tempo, que é a síndrome do vira-lata, né? Do cachorro vira-lata, que a gente acha que tudo que é de fora é melhor. E isso entra no ideal do fluxo migratório, né? Desse brasileiro que quer melhorar fora, que quer ganhar dinheiro mais rápido, que quer comprar uma casa e um carro em 2, 3, 10 anos trabalhando nos Estados Unidos, mesmo sendo humilhado, tendo que dormir no porão, trabalhando horas e horas para poder fazer seu salário ali render em dólar. E essa síndrome do vira-lata faz a gente, esse calor humano faz a gente aguentar isso, né? Quando a gente conversa com algumas pessoas que tentaram a vida e que tiveram algum certo tipo de sucesso, se entende assim. E aí ele volta para cá com o ânimos americano. Agora ele é melhor que o outro brasileiro. Principalmente quando tem o green card. Principalmente quando conseguiu o green card, né? Quando conseguiu, é como se fosse um status de americano ali, supra-brasileiro. Ele é melhor que o brasileiro que está tentando. Os outros podem voltar. Isso. Professor Rogério, 3 minutos para a gente arrematar essa nossa primeira hora, por favor. E o senhor fique à vontade, caso o senhor queira também comentar sobre esse ponto que nós levantamos. Acho que quanto à questão da reciprocidade, ser bem conciso aqui, Walter e doutora Hanna, é lógico que as diferenças dos imigrantes que vão para os Estados Unidos, né, bem pontual a questão bilateral, eles têm um objetivo diferente do americano que vem para cá, não é nem o mesmo número. Então, se você falar, tem 1.000 brasileiros que vão voltar, vão ser deportados para os Estados Unidos, de repente pode ter 2 americanos que vão ser deportados. Não tem a mesma similaridade. Também não é a mesma procura. Não é o americano que está vindo aqui tirar emprego de brasileiro. Né? Também você pode ter outras situações. As mudanças estão acontecendo. Não, estão acontecendo, mas não é da mesma ênfase, é um volume. Né? Muitas vezes você também tem a questão que a gente fala imigrante, a gente só acha que é do trabalho, mas muitas vezes aquela pessoa que tinha o visto, deu deadline no visto e ela ou está querendo prorrogar o seu visto e ela já é considerada já lá irregular e já, portanto, ela está sujeita à deportação. Tem vários modais para isso. Mas é evidente que eu queria só pegar um ponto da reciprocidade que recentemente, isso até inverteu-se, mas houve um tempo que no Brasil não pedimos mais visto para o americano vir para o Brasil de turismo. Mas os Estados Unidos nunca abriram mão do seu visto, né? A reciprocidade era de quê? Você solicita visto? Eu solicito visto. O país A solicita para o país B, o país B para o país A. O Brasil, de repente, unilateralmente, não vou mais exigir visto. Bom, se não foi acordo com os Estados Unidos, eu não posso alegar a reciprocidade, porque a reciprocidade também pressupõe um acordo entre as partes. É lógico que tem toda uma questão de segurança que está por detrás disso, mas é evidente que nesse ponto nevrálgico que está acontecendo neste momento, por que essa reciprocidade a gente não consegue enxergar? Primeiro que eu acho que o próprio discurso do Trump potencializou a questão da imigração, dessa deportação, que era existente no governo Obama, que era existente no governo do Biden, até mais alto que nos primeiros meses do Trump. Mas a narrativa, não aparecia essa narrativa. De repente também potencializa, porque está coligada com outras medidas do governo Trump. E quando ele chega e fala, vou devolver os seus empregos expulsando imigrantes, ele dá uma sinalização clara do que ele quer fazer. Mas isso sempre foi pauta da política americana e dos outros também ex-presidentes, e que ocorreu da mesma maneira, da mesma forma, acorrentados, expulsos, deportados. Não é um problema recente. Ele aparece recente com maior ênfase também por causa das questões que o próprio governo Trump começa neste ano. Bom, a nossa primeira hora já está preenchida. Eu peço licença para irmos ao intervalo rápido. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo
Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos agora no horário de Brasília. Seguimos em frente aqui na Rádio Justiça com o nosso debate, agradecendo especialmente a você que está nos acompanhando, onde quer que você esteja. Sabemos que temos um grupo muito forte em Caldas Novas nos acompanhando. Muito obrigado a você que está aí, acompanhando aqui esse nosso debate. Caso você queira mandar alguma pergunta, algum detalhe que lhe cabe, portanto, aí uma resposta, mande para nós, portanto, em texto ou então em voz no nosso WhatsApp, que é o 61999758140. Pois bem, conosco hoje no debate a doutora Hanna Gomes, que é advogada, especialista no direito internacional, ela que também integra a Comissão de Relações Internacionais da OAB, aqui de Brasília. Também conosco, doutor, professor Rogério Nascimento Carvalho, advogado, especialista no direito internacional e privado, mestre em estratégia marítima e doutor pela USP em integração da América Latina. Deixa eu trazer aqui um outro assunto, focando ainda a situação de brasileiros deportados, portanto, aí dos Estados Unidos. Enfim, milhares de brasileiros que por lá já estavam, doutor Rogério, doutora Hanna, dezenas de anos, vamos colocar assim, já tinham uma vida própria ali, já estavam inclusive com o pensamento, quando eu morrer vou ficar por aqui mesmo, essa história de mandar para o Brasil, acho que já estou bem estabilizado aqui, eu quero inclusive ficar por aqui. Aí de repente vem uma política diferente, não, você não vai ficar aqui. Se você tiver que morrer, você vai morrer no seu país de origem, porque aqui você não fica, porque você está, portanto, é ilegal. E lá neste país a pessoa adquiriu, portanto, aí seus bens, tem as suas propriedades, tem a sua conta bancária, tem também ali outros compromissos que de alguma forma lhe proporcionam, portanto, aí prazeres na vida e outras coisas mais, de repente é colocada no avião, tchau. E aí, doutor Rogério, como é que fica a situação dessa pessoa que foi deportada e que ficou com bens por lá? Vamos ter que, essas pessoas terão que contratar um advogado brasileiro ou americano para cuidar dos seus interesses por lá? Ou esses interesses, de alguma forma, pelo fato da pessoa ter sido deportada, esses bens foram confiscados? Como é que é isso? Não, os bens necessariamente não são confiscados, há uma diferença, porque a deportação ela é pessoal. A pessoa que não possui a condição de estar permanente naquele país, seja por um visto de trabalho, de saúde ou estudantil, ela não tem aquela condição. Lembrando que também é parte do país também, mesmo que a pessoa queira estar regular e tenha seu visto, ela pode não aceitar aquela pessoa em seu território. Isso é amplamente possível e pouco dito. Às vezes a pessoa ela acredita que por ter o visto, ela necessariamente vai entrar, principalmente nos Estados Unidos, e ela pode ser recusada. Mas a pessoa que está lá dentro, que amealhou um patrimônio, seja esse patrimônio imóvel ou móvel, dinheiro, aplicações, o Estado americano não vai confiscar necessariamente isso. Você tem que ver se tem alguma questão administrativa. Nos Estados Unidos é muito comum o instituto da hipoteca, né? Essa hipoteca é evidente que se a pessoa deixou de estar no país, ela pode também romper o seu pagamento e depois sofrer uma execução e a perda do patrimônio, mas a perda do patrimônio ou alguma ação de execução sobre o patrimônio, mas ela não é justificada pela deportação, mas sim pela falta do pagamento contínuo, e essa pessoa, evidentemente, ela vai ter que ter ou algum responsável, deixar algum responsável de sua confiança para a administração desses bens, ou contratar assessorias, né? A doutora Hanna também pode falar um pouco mais sobre isso, para o gerenciamento desses bens até que se resolva essas questões. De repente a pessoa pode voltar depois de um tempo e retomar essa administração ou promover a venda e depois a transferência de valores para o país de origem. Ou seja, são pontos diferenciados. Isso é muito bom, é muito importante a pergunta, porque uma coisa é deportação, ela é pessoal, é da pessoa, ela não tem o visto.
ou ela está ilegal, ou ela está irregular. O outro ponto é a aquisição do bem. Geralmente essa aquisição do bem vai estar legal. Porque se ela tiver também uma aquisição irregular, ou que venha de algum outro delito, evidentemente que pode ser confiscada pelos governos, pelo governo americano, mas pela questão do meio de aquisição. Né? Meio de aquisição irregular, toma. Se for meio de aquisição regular, realmente você vai ter que prover uma outra pessoa para administrar, exceto essas situações que esse bem não está contribuindo também para o Estado e que pode ser retomado por essas questões puramente administrativas ou contratuais. Vamos lá, doutora Hanna, nesse mesmo assunto? Exatamente, Walter. O professor Rogério trouxe muito bem, porque quando a gente tem a condição de imigrante ilegal ou irregular, passível de uma regularização, ou quando é de fato deportado, é uma condição pessoal, é uma condição da pessoa, daquele indivíduo. Não é uma condição sobre os seus bens. Isso não torna ilegal todo o histórico de vida da pessoa, né? Ou ilegal tudo que ela fez ali naquele território americano. É uma condição pessoal. Veja bem, Walter, como a gente disse no começo da nossa conversa de hoje, o cidadão brasileiro que está de forma ilegal nos Estados Unidos, ele vai ser deportado, mas ele não deixa de ser um ser humano e detentor de direitos humanos. E dentro da cesta de direitos humanos, a gente tem outros direitos, como a personalidade, como eu já trouxe, a gente pode ter a dignidade da pessoa humana ali, na questão das algemas sendo questionada. E dentro dos direitos humanos, você tem o direito à propriedade, o direito aos seus bens que você angariou, que você conquistou, que você trabalhou para ter de forma lícita. Como o professor também destacou, se for de forma ilícita, proveniente de crime, proveniente de uma situação ilegal ou irregular que essa pessoa tenha se envolvido lá nos Estados Unidos, ela vai sofrer um processo com relação a isso, sob o crivo do contraditório, que também é um pilar de todos os direitos em países democráticos, e vai poder sofrer a perda daqueles bens, né? Vai ser expropriado ali dentro de um direito, dentro de um processo. O professor destacou a hipoteca, né, em que se dá o imóvel ou o móvel, o carro, como garantia, joias, carro, até eletrodomésticos mais elaborados, assim, se dá como garantia. E se não continuar pagando, ou abandono, a gente tem a figura do abandono também, pode ser confiscado pelo Estado, mas também a partir de um processo que vai, né, ter o contraditório, a pessoa vai poder questionar aquela situação. Mas dentro dos direitos humanos, a gente tem o direito de propriedade. E esses bens continuam sob a propriedade desse indivíduo que está aqui no Brasil, que foi deportado, que veio para o Brasil. Ele não tem a posse, ou seja, ele não pode exercer ali a administração dos seus bens. E por isso ele vai ter que designar um procurador. E a gente já tem escritórios de advocacia e ONGs se especializando nisso, porque o movimento do fluxo de deportados foi muito grande. A gente já tinha isso, né, há muito tempo. A gente já tem escritórios que são até como chama? De mobiliário, imobiliárias, né, que são responsáveis por bens. A gente tem a figura dos depósitos, né? A gente vê muito em filme, né? Aqueles containers muito grandes que você aluga. Você tem um tempo determinado, você aluga por 1 ano, por 5 anos, para você colocar todos os seus bens ali. A gente recebeu notícias de deportados que saíram com a mão na frente e outra atrás, com a roupa do corpo. E os seus bens, os seus documentos? Você tem um momento ali dessas tratativas em que você pode nomear um procurador, né, um tutor para os seus bens ali, para você poder voltar para o Brasil e depois entrar em contato e ver como é que vai ficar a administração desses seus bens. Como eu disse, já tem escritórios de advocacia especializados nessa administração, né? Muitos escritórios são de brasileiros, né, que tratam sobre isso. Ou ONGs, né? Quando aquela pessoa está ali naquele momento de desespero, sendo presa pela polícia, e aí a ONG vem para poder, né, se oferecer, e aí
Uma outra vertente disso são os golpes, né? Porque não é só no Brasil que tem golpe não, tá, Walter? Lá também tem. Muito. Tá acontecendo muito também, a gente já tem tipo notícia de assinar o documento e, na verdade, a pessoa tá tão afobada ali naquele momento que foi presa e tal, passa a procuração, passa o bem pro nome, tá uma coisa terrível. As contas bancárias também, você nomeia, né, uma pessoa. Hoje você já consegue movimentar contas bancárias de forma virtual, né, pelo aplicativo do banco e tal, mas você também consegue nomear um procurador, um advogado, ou uma pessoa de sua confiança, um familiar que já esteja lá e por isso você foi, né, e aí você consegue administrar esses seus bens à distância por meio desse procurador. Mas é uma questão muito importante, é uma questão que, infelizmente, o governo Trump, com essa política pública, não se preocupou, não deu tempo, né? A gente tem notícia de blitz que estão acontecendo. Como a gente faz blitz aqui da Lei Seca, por exemplo? Sim. Blitz acontecendo em algumas cidades para parar você no meio da rua e cadê seus documentos? E aí você não tem o documento, você está em situação ilegal e aí dali você já vai pro avião deportado, né? Então você não consegue pegar os seus bens. Não tem um tal do jeitinho. Não tem. Com relação a isso, a política está muito forte, está ferrenha mesmo. Eu também acredito, como professor, que isso não vai durar muito tempo. Não tem como esse tipo de movimento se sustentar por muito tempo. Né? Não é os Estados Unidos, mas o mundo se alimenta e se sustenta por meio de mão de obra física mesmo, né? Aquela pessoa, a minha avó e a minha mãe sempre dizem, Walter, que tem gente que tem que lavar privada. Né? A gente precisa dessa mão de obra e com toda dignidade, com todo respeito, merecendo um salário digno para aquele tipo de serviço. Então, a gente percebe que não tem como isso se sustentar por muito tempo. Né? Nem o americano quer esse tipo de serviço, mas esse tipo de serviço precisa ser executado. Todos os serviços precisam ser executados. Eles vão mudando, vão se adaptando, mas precisam ser. E as babás, as empregadas domésticas brasileiras, as manicures, são super requisitadas por essa competência, por esse carinho com o qual trabalham, né? Construção civil. Somos muito dedicados, temos um jeito diferente de trabalhar, né? A gente não tem como... quando você está numa situação ilegal ou irregular, você não tem como ficar reclamando dos seus direitos, então você aceita muito tipo de condição que o americano não aceitaria e por isso é uma mão de obra muito requisitada. Então a gente percebe que não vai durar muito tempo. Isso é fato. Tenho certeza absoluta que esse tipo de política não vai durar muito tempo. E que resposta a sociedade americana vai exigir e vai receber, a gente vai ter que esperar para ver. Doutor Roger, também quero ouvir o senhor. Bom, é evidente que quando você tem essas situações, voltando só ao ponto da hipoteca, é um contrato muito comum nos Estados Unidos, não tão comum no Brasil, né? Que seria a pessoa adquirir os seus bens por longo prazo, faz um tipo de financiamento de longo prazo para que ela possa ter o patrimônio logo, sem se esperar financiamentos e ter uma possibilidade que no Brasil é um pouco mais difícil. Lá é muito mais fácil você montar uma casa, vamos dizer assim, né? Comprar seu carro de maneira quase que imediata. E agora, também tem um outro ponto que eu gostaria de destacar, e muitas vezes nós estamos falando de situação Brasil e Estados Unidos, e o imigrante que vai para lá, ele vai mais atrás de um sonho, vai atrás de resolver uma situação econômica. Mas também é importante ressaltar, Walter e Hanna, que nem todos os países isso acontece, né? E eu gostaria de mencionar o caso, por exemplo, da Venezuela, em que muitos saíram da Venezuela devido a um regime que lá está, no presidente, e o Trump, quando pega os venezuelanos, quer mandar de volta, o governo da Venezuela quer, mas aquele cidadão venezuelano não quer voltar. Não quer voltar porque dentro do país dele tem represália política, econômica, social. Nós teríamos, se são quase 200 países do mundo, teríamos que ver a situação vis-a-vis. Não é possível. Mas temos que enxergar que essa preocupação o Brasil não tem. O Brasil recebe todos os brasileiros de volta, faz questão. Se não tem problema da aeronave americana, vem a aeronave da Força Aérea, que inclusive é até melhor, porque sendo comandante do Brasil, a questão da algema ela já é mais flexibilizada, né? Já não precisa sair exatamente de lá, a questão do voo, porque quando vem um voo dos Estados Unidos pelo comandante ser americano, até chegar aqui algemado, e aquelas cenas que nós vimos, principalmente as de Manaus, né? Que eles chegaram, aquilo sim é um erro gravíssimo, né? Porque pousou em solo nacional, não tem que pousar com algemas, como se fosse daquela situação
vexatória. Mas, em todo caso, acho que o grande ponto de inflexão que nós temos que perceber aqui é como você consegue resolver problemas tendo em vista os estados dentro de governos. Porque estado é estado. Os estados permanecem, os governos vão e vêm. Os governantes vão e vêm. E também me parece estar desenhando uma certa política que para alguns países é de alguma forma, para outros países é de outra forma, porque eu lido melhor com um governante, seja no âmbito pessoal ou seja no âmbito ideológico. Parece que está ficando um pouco claro, porque os debates que teve foi, por exemplo, com a Colômbia, né, que o Petro não quis aceitar. Não é que ele não queria aceitar o voo, não queria ser naquelas condições. Daquele jeito. Hã? Daquele jeito. Daquele jeito, daquela maneira. Espera aí que eu vou buscar. Espera que eu vou buscar porque eu vou dar tratamento digno. O Brasil também, ele fala, eu quero tratamento digno. Você pode... Ninguém aqui está questionando exatamente o direito dos Estados Unidos de deportar. Que é soberano. O ponto é, como é que essas tratativas vão ser realizadas? E percebe-se que países sofrem diferentes sanções. Está muito subjetivo, Está muito subjetivo essa questão. O senhor quer falar seletividade? Ou seja, país A merece esse tipo de tratamento, país B merece outro tipo de tratamento? Como é que se desenha, ou pelo menos tentou se desenhar dessa forma. Para não dizer preconceito. Acho que o preconceito está mais em relação ao público dele interno, né? Quando ele elenca, daqui a pouco nós vamos tratar um pouco disso. Mas nessa questão da deportação, o fluxo que vai para alguns países e que toma conta, por exemplo, da mídia, está mais ligado a países que não têm a proximidade com o governo Trump. Com o presidente Trump, né? Nem com o governo, é com o presidente, porque até na própria estrutura de governo você tem vozes dissidentes das ordens presidenciais americanas. Então parece que é muita figura, né? E é bem característico do Trump. É a figura Trump que está lá. Não é um governo republicano, não é um Estado americano, é o Trump que quer desta forma. Então essa seletividade sim que pode romper, pode causar fissuras, não só na reciprocidade, mas também do jeito que nós vamos enxergar os Estados Unidos no futuro. E tem efeitos, né? Isso pode deixar efeitos pós-Trump, o que é um risco, porque a gente percebe que essa subjetividade que ele traz para esse governo dele, né? Concentrando com ele essas relações, deixando de ser uma relação de Estado para praticamente ser uma relação pessoal com ele, torna tudo muito instável, porque daqui 4 anos, ou daqui 8 anos, 4, só 4, ele não pode ser reeleito. Daqui 3, né? Que 3, já tem um pouquinho aí, ele não vai permanecer. E aí, quais são os efeitos, os reflexos e a permanência desse tipo de política e de normativa que ele está determinando? Né? Isso vai, por exemplo, o Brasil vai esperar, não, daqui a pouco ele passa e com o próximo a gente restabelece nossas relações. Ou vamos ter efeitos e vamos nos ofender a tal ponto de romper essa relação bilateral, que já tem mais de 200 anos aí de relação. É muito complicado, por isso que esse tipo de política pública, ele deveria ter sido mais pensado, mais elaborado e principalmente executado de uma forma muito mais cuidadosa. Porque, Walter, é como se você estivesse mexendo com a casa de uma outra pessoa. Primeiro, pensa que você não entra na casa de uma outra pessoa de forma ilegal, sem o pai, sem a família, a mãe autorizar. O namorado da sua filha não dorme no sofá da casa se você não deixa, ninguém abre a geladeira, né? Qualquer pessoa abre sua geladeira. Dessa forma, a gente tem que pensar também as relações entre estados, né? Aqui no direito internacional, entre os países. E também você não quer que ninguém mexa com seus filhos. Você pode até brigar com seu cachorro, mas você não quer que ninguém brigue com seu cachorro. Você pode até dar uma surra no seu filho, não mais, né? Porque agora é maus tratos. Mas você pode dar uma chinelada ali e levantar a sandália, mas você não quer que ninguém levante a sandália pro seu nacional. Então é uma situação que coloca tudo num plano muito instável.
o que traz essa repercussão toda do Donald Trump no mundo, né? A gente tá, assim, é como se você tivesse que pisar em ovos, falar com muito cuidado com ele, para você não sofrer uma represália que pode virar um incidente diplomático, um incidente econômico com grandes repercussões, porque tem vidas e vidas afetadas com isso, né? Por exemplo, quando você deporta uma pessoa, às vezes aquela pessoa estava mandando dinheiro para o Brasil para sustentar 4, 5 parentes. E aí você tem toda a desestabilização, uma cadeia desestabilizada. Então, deveria ter sido melhor pensado, principalmente internamente para eles, já que, de fato, eles têm que pensar neles mesmos, mas principalmente executado de uma forma mais cuidadosa. Por favor, pode acho que, em primeiro lugar, entender que o Donald Trump ele é muito o dia. Né? Se você conversar com ele no dia 1 é uma coisa, no dia 2 é outra, o humor dele é muito instável. Quer dizer que ele é de lua. É como a gente conhece aqui no Brasil, de lua, né? E ele imprime isso no governo. Ele imprime, é só você ver o debate dele com o Zelensky, por exemplo, né? Um dia amigo, outro dia inimigo, um dia contra a guerra, a favor da guerra, enfim, é uma narrativa que poucas pessoas entendem. Mas voltando ao ponto aqui do nosso debate, nós estamos falando muito da questão, olha, ele está deportando. Como bem já apontou a doutora Hanna, a questão de falta política pública. Bom, por que ele ou próprios Estados Unidos, anos atrás, não fizeram uma política de você aceitar e regularizar esse imigrante ilegal? Por que não foi concebido isso durante o tempo? Com critérios que atendessem ao interesse interno. Que atendessem ao interesse interno. Bom, acho que o primeiro é por causa dessa diferença salarial. Porque se você regulariza essas pessoas elas vão alçar um grau de visibilidade maior na sociedade americana. Logo, vão pleitear direitos. Então, não nos interessa fazer isso. Então, fica lá esquecido. Segundo ponto, quando você regulariza, você pode ter cotas. Né? Não seria o critério mais justo, mas você pode criar algum critério de que esse número... Porque quando você olha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas sendo deportadas... Poxa, como é que essas pessoas entraram? A maioria delas ilegal. Não estou nem falando de irregular. A fronteira pelo México, a fronteira pelo Canadá, a gente sabe que a fronteira pelo México é uma das maiores entradas. E não é simplesmente você chegar de avião na fronteira do México, eu quero passar ali. Temos de relembrar que ele, no primeiro mandato, ainda bem que ele não vai ter direito a uma reeleição, porque nos Estados Unidos é vedado, mesmo que sejam... Tem períodos diferentes, não conectados, ele só vai poder ficar na Casa Branca até a próxima eleição presidencial. Mas ele construiu um muro, começou a construir um muro com o México. Isso não significa que diminuiu. E é lógico, tem por detrás também o que está lá, o crime organizado por trás. É evidente que tem essas questões, mas também há uma inteligência por trás disso que você consegue separar o joio do trigo. Não dá para você afirmar que todos ilegais são criminosos. Ele disse, como ele disse. Aliás, na campanha, qual foi a promessa? Porque uma coisa, Walter, Hanna e telespectadores, tem que ficar muito bem claro. Ele foi eleito. Ele fez campanha. E na campanha ele falou que iria fazer isso. Então não adianta a gente se assustar. A gente se assusta pela maneira que ele está fazendo. Mas ele disse que iria deportar. Ele avisou. Só que ele avisou que iria deportar os imigrantes criminosos. A gente imaginava que eram as pessoas que preenchiam os penitenciários, né, americanos. Ou também aqueles que cometeram crime. Que cometeram crimes e estão em apuração, processados. A primeira coisa que ele fala é o imigrante, por ser ilegal, já é crime. Ele muda a narrativa. Ele muda no poder. Então, todas aquelas pessoas que poderiam estar fora, acabam estando dentro. Agora, qual é o critério do crime? É só estar ilegal? É crime? Só estar irregular é crime? Lógico, cada país tem a soberania. Mas justifica tudo isso só para aquela pessoa que está trabalhando, contribuindo, porque... enriquecendo e desenvolvendo o Estado americano. Exatamente. Porque o trabalho... por menor que seja o salário, aquela pessoa também vai gastar nos Estados Unidos, pode repatriar parte tudo bem, mas ela vai viver ali, ela vai consumir. Então, qual que é o grande dilema dessa situação? É de você ter tratamentos
diferenciados em relação à própria potencialidade delituosa. De repente você está elencando todas aquelas cenas que nós assistimos, horrorizados, fica parecendo que todas aquelas pessoas cometeram crimes gravíssimos nos Estados Unidos. Se elas cometessem crimes gravíssimos nos Estados Unidos, muito provavelmente elas poderiam ser processadas lá para depois serem deportadas, por exemplo. Mas não, o crime delas é estar ilegal aqui, vamos mandar embora. Mas quando você manda embora, além do aspecto já dito pela doutora Hanna, de você ter o sustento da família no país de origem, você também tem toda uma questão na qual vai também deixar de ter a contribuição para o Estado americano. E é isso que você vai ver os efeitos nos próximos meses. Doutora Hanna, quer dizer, o assunto realmente é importante, tudo que nós estamos aqui abordando, mas os assuntos estão surgindo. Por exemplo, nós tivemos famílias que estavam nos Estados Unidos de maneira irregular, que foram mandadas de volta para cá. E é evidente que com crianças que nasceram nos Estados Unidos e que lá foram registradas, vamos colocar assim, no cartório norte-americano. Tudo bem, então são americanas, mas são filhos de pais brasileiros. Como é que é a nacionalidade dessa pessoa em termos de Brasil? Suponhamos que essa família foi deportada e estabeleceu aqui em Brasília que eu digo no Brasil, desculpa que é a minha falha, no nosso território. Aí, de repente, essa aqui era uma criança, cresceu, chegou na idade em que ela tem que se alistar, porque os americanos gostam de uma guerra, né? Então, está lá tem um americano no Brasil que precisa se apresentar. Aí este americano diz, mas eu estou no Brasil, meus pais são brasileiros. Como é que é isso, doutora Hanna? Essa eu ainda nem tinha desdobrado na minha mente, Walter. Minhas gavetinhas nem tinham se aberto para essa possibilidade de recrutamento militar. Mas, de fato, há uma repercussão. Como a gente vem dizendo aqui, foi uma política pública atropelada, né, em cima de uma narrativa equivocada, falaciosa, a serviço de alguma coisa, né, que a gente pode imaginar o que seja, mas muito mal executada. E tem esses desdobramentos que a gente vem conversando. Com relação à cidadania das crianças americanas que nasceram no território americano, mas são filhas de pais brasileiros deportados, não há nenhum prejuízo com relação à sua cidadania. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, adotam um dos critérios que é o solo, né? O direito de solo, ou ius solis do latim. Quando nasceu no território brasileiro, vai ser registrada como americano. Tem todos os seus direitos garantidos. O que tem acontecido, Walter? Conversando com algumas pessoas, estudando esse movimento dos últimos meses pós-governo Trump, com o governo Trump, eu percebi duas situações. Os pais estão deixando as crianças, a depender da idade, claro, né? Ali se tiver em uma unidade escolar, se tiver com alguma condição de ficar ali sozinha, com um parente ou com uma família amiga, uma família acolhedora, para não impor essa criança esse retorno, porque quando chegar aqui não tem mais casa, não tem onde morar, não tem nada para viver e os pais vão precisar se restabelecer para depois trazer essa criança. Ou essa criança está vindo com os pais, a depender da idade, das condições, está vindo com os pais. Mas a gente também tem a situação de abrigos e acolhimentos lá nos Estados Unidos, quando esse pai e essa mãe não querem trazer essa criança é americana e o pai quer deixar lá, mas não tem com quem deixar. Não tem família, não tem amigos, e aí algumas ONGs e a Fraternidade Americana, que é uma ONG também americana, está fazendo esse acolhimento. Como eu disse, essa cidadania dessa criança americana, ela permanece intacta. A condição e o status imigratório é pessoal, é do pai ou da mãe que esteja em uma situação ilegal. Então, aquele pai ou mãe é que é o deportado, ele que vai vir. Eles podem escolher pela manutenção da unidade familiar, e essa criança americana vem junto com seus pais, ou eles podem escolher deixar a criança. É claro que isso traz todo um sofrimento emocional, psíquico, um trauma, né, que pode ser imposto. Por isso que a gente está debatendo aqui todos os desdobramentos dessa política pública americana, como é tão ramificado, né, tem tantas questões. E aí a gente chega, por exemplo, num desdobramento do recrutamento militar. Essa pessoa que veio, ela é americana,
Mas, pelo sangue, que é um outro critério de nacionalização, né, de nacionalidade, ela pode vir a adquirir a nacionalidade brasileira, pela sua escolha, pela escolha dos pais, e ter a dupla nacionalidade, que é admitida nessas duas nacionalidades que a gente está conversando, americana e brasileira. Então, ela mantém as duas nacionalidades. E aí, quando chegar aos 18 anos... Tem o mesmo peso as duas nacionalidades? Tem. Nisso aí a gente tem, graças a Deus. E cada um exercendo a sua nacionalidade dentro do território, de cada território. É claro que, por exemplo, se ela tem a cidadania americana, quando ela for sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, ela vai precisar de visto, né? Aí ela já tem passaporte. Já vai ter o seu passaporte americano. É um dos benefícios de ser o cidadão americano nascido lá. Mas... quando chegar aos 18 anos, ela, se tiver adotado a cidadania brasileira, ela vai se alistar normalmente como cidadã brasileira. Mas se alistar aqui? Aqui, se tiver adquirido a nacionalidade brasileira, por escolha. Se ela se manteve apenas com a cidadania americana, ela não vai se alistar aqui no Brasil, vai se alistar nos critérios que, confesso que eu desconheço, do alistamento americano, quando ela for para lá. E aí eu lembro, Walter, que sendo uma cidadã americana, uma pessoa americana, ela pode ir e voltar sem o empecilho, sem barreira, sem a mancha da deportação que os seus pais têm. E isso é um desdobramento que a gente vai esperar para ver, porque essas crianças, por exemplo, uma hora vão fazer 18 anos, escolhendo ir para os Estados Unidos. Elas podem, em algum outro momento, facilitar a entrada dos seus pais para a união familiar, que também é um princípio humano, da dignidade da pessoa humana. E aí, como que o Estado americano vai tratar esses deportados agora em 2024, 2025? Eles vão ser proibidos de entrar nos Estados Unidos porque cometeram um crime, segundo eles? E nunca mais vão poder entrar nos Estados Unidos? Porque essa deliberalidade, esse critério de permitir, de conceder o visto, é um ato soberano dos Estados Unidos. E aí eu relembro que o professor Rogério trouxe pra gente. Mesmo tendo visto, você pode ser negado a sua entrada. E não tem justificativa, não tem recurso, não tem para quem apelar. Eles não querem que você entre, é um critério deles. Vai para outro lugar. Doutor Rogério. Como também o Brasil, como qualquer país que tenha visto, qualquer país, para você entrar, você está habilitado ou inabilitado a entrar, né? Creio que esse ponto que a doutora explanou agora é o mais sensível e realmente é o que mais chama atenção dentro dessa problemática. Porque separação, né? Separação da entidade familiar. Esse realmente é o que mais toca nossos corações. Porque a questão patrimonial percebe-se, resolve-se, perdendo, ganha, enfim. Mas filiação, não. Né? Filiação, porque você vai conviver, vai perder a expectativa da vivência com a criança. Né? Não vai deixar de ver crescer, desenvolver-se. Agora, também muitas pessoas que estão lá, também elas procuram os filhos na tentativa, no âmago de permanecer por lá. Facilitar, por exemplo, a concessão do green card, enfim, a permanência. Né? Não estou dizendo que as pessoas vão para lá para terem filhos para isso, mas ajuda muito, porque você tendo um filho americano, é evidente que é mais difícil. Eu gostaria aqui de relembrar uma outra questão que me veio à cabeça, que eu já trabalhei com os meus alunos, de um problema que houve aqui no Brasil, do Ronald Biggs, teve o assunto do trem pagador inglês, né, que ele fez aquela ação na Inglaterra, um roubo, e depois país da Europa, enfim, depois acabou no Brasil, né, e depois se uniu-se com uma brasileira, teve um filho, o Mike, que até fez parte do Balão Mágico, Balão Mágico, eu me lembro, eu já assistia naquela época. Eu já era grandinho, eu era pequenininho ainda. Mas é evidente, além da questão da extradição do tratado com o Reino Unido não ter sido negociada na época do Ronald Biggs, uma das causas que o Supremo analisou à época foi a questão, olha, ele já tem um filho brasileiro, então ele tem que ficar para cuidar do seu filho. Então veja como o âmago daquele processo é totalmente inverso do que nós estamos assistindo agora, porque muitas deportações que nós tivemos, os filhos foram arrancados dos pais, os pais deportados, colocados essas crianças, esses menores em centros, muitas vezes as pessoas não sabiam onde estavam, né? Porque é cidadão americano. É claro que se é uma criança, por que você tem interesse na criança? Porque aquela criança vai ser uma força de trabalho no futuro, né? Então
Então, veja a que ponto que o ser humano está chegando. Você desconstitui uma família em nome de uma vertente econômica. A gente vira um produto. Viramos números. Então, volta, vou bater na mesma tecla. Cadê a dignidade humana? Cadê o respeito aos direitos do homem e do cidadão? Essa separação, ela, a meu ver, e creio que da maioria das pessoas de bem, ela é inconcebível, simplesmente inconcebível. As crianças têm que seguir seus pais. Agora, é uma decisão muito difícil dos pais falarem, ele vai ficar porque aqui é melhor para ele. Eu acho que é uma questão de um amor muito grande e que a gente não pode simplesmente passar sem fazer uma análise disso. E os governos, se eles prestam atenção nas pessoas, eles também deveriam ter uma dinâmica diferente em relação a isso. Cada caso é um caso, eu sei, mas realmente são casos que são tão especiais que você separar as pessoas, separar filho de mãe, de pai, só por causa da questão, nasceu aqui, você não nasceu aqui, você não é bem-vindo, mas ele é bem-vindo. É muito pequeno em nome da unidade familiar. Eu acho que você destrói aquilo que é a base de qualquer Estado, que é a família. Diante dessa questão, buscamos aqui a obrigatoriedade da prestação do serviço militar, ainda com o senhor, doutor Rogério. A questão do voto. Quer dizer, o ilegal vota lá nos Estados Unidos, porque quando tem campanha, há muitos discursos voltados para os legais, tentando captar, portanto, aí, a simpatia, portanto, daquele que, de alguma forma, o latino principalmente está lá nos Estados Unidos. Quer dizer, quando se busca esse voto é de um migrante legal, que tem, portanto, aí todo esse direito também de exercer seu direito de voto, em que pese que lá o voto não é obrigatório. Como é que o senhor vê também aí esse aspecto? Veja bem, se a pessoa está ilegal, se ela se apresenta diante de alguma autoridade, com exceção do cartão de crédito e da carteira de motorista, que é muito bem separado para poder desenvolver economicamente, gastar. O cidadão americano... Gastar pode. Cidadania americana, ela é praticamente cidadania financeira. Nós estamos falando aqui, quando você chega nos Estados Unidos, qualquer um consegue tirar cartão de crédito e qualquer um consegue o drive license, que é a licença para dirigir. Mas não necessariamente documentos básicos. É a mesma coisa, quando o imigrante chega no Brasil, a primeira coisa que ele consegue é o CPF. Por quê? Porque tem obrigações fazendárias, tributárias. Mas não necessariamente vai votar. Você precisa de um tempo, de uma nacionalização, de todo um processo. Então, da mesma forma que chega o imigrante, ele procura o seu país de origem, olha, quero me alistar aqui para votar, você estaria... Qual que é a sua situação? Ilegal. Também aquela pessoa, como que ela vai prestar a querer votar no país que ela está ilegal? É uma forma de autodenúncia. Ainda mais nesses tempos sombrios que nós vivemos, onde as pessoas que estão nos Estados Unidos hoje, elas têm medo de ir à rua e nem cometer infrações administrativas. Veja que antes poderia ser possível, né? Porque o americano, o imigrante, ele tinha medo da polícia de imigração, mas ele não tinha medo da polícia estadual, do xerife, enfim, hoje... Uma multa de trânsito, porque ele tinha carteira, ele tinha cartão de crédito. Será que hoje ele vai ter conta bancária? Será que ele vai ter cartão de crédito? Porque os dados interconectados e intercruzados pode fazer com que você dê a sua localização. Até porque a polícia hoje migratória, ela está indo atrás das pessoas. Ela está buscativa, ela está indo atrás das pessoas. Com que tipo de informação? Necessariamente está cruzando esses dados. Realmente, imagina uma pessoa que se apresenta para votar, provavelmente pode sair presa. Talvez seja o medo, né? Professor, há relatos de pastores que têm uma congregação ali, que tem um conjunto de seguidores ali, e tem um imigrante, e o pastor está denunciando. Exato. Porque o pastor faz parte daquela ideologia, ele pensa tal qual, e aí não quer aquele imigrante ali. Muito provavelmente porque aquele pastor, desculpa, não estou generalizando, mas muitas vezes ele faz parte daquele grupo do presidente Trump, que geralmente é o branco, é o protestante, é o católico, é o rico,
que foram aqueles que votaram majoritariamente homens, né? E que ele tem um preconceito. Isso. Então, isso a gente pode, quando você congrega essas informações, a gente pode facilmente demonstrar que esta política, ela é racista. Antes de qualquer coisa, racista. Exato. Porque você não está tendo os critérios, quando ele elege uma parte do seu eleitorado, que não é todos os Estados Unidos, ele elege parte do eleitorado, e essa parte que o elege, ele quer governar para estes. Só basta ver o que já aconteceu em outros momentos da administração Trump em relação, por exemplo, ao Floyd, que foi morto no estado americano sem possibilidade de defesa. E aquele que foi pisado, o joelho no pescoço, e morreu por que virou Marte, asfixia. E o que o presidente na época fez? Nada, muito pouco, né? Ou seja, não se levantou a voz. E parte da sociedade americana que está inserida neste mesmo pensamento não se levanta contra. É uma outra parte que vai se levantar contra. O grande problema é que você está vivendo hoje, talvez seja uma promessa falsa. Então, estão dando algum crédito. Quando isso bater na conta, você pode ter aquele feedback ao contrário. Então, você pode ter a conversa. Poxa, você falou que ia melhorar, você fez tudo isso e não melhorou? Piorou? Ficou pior. Ficou pior do que estava? Então, isso acho que serve para que a gente possa também fazer uma menção do que muitas vezes a gente olha o que acontece lá fora, mas não se esquecer também do que acontece aqui dentro do Brasil, que nós temos situações, eu não vou dizer semelhantes, mas um pouquinho análogas ao que acontece lá quando temos, por exemplo, bolivianos em São Paulo, venezuelanos aí no Brasil, que também a gente aproveita essa mão de obra e os trata também em situação um pouco mais baixa, também não dando aqueles direitos básicos de cidadania. Exato. Doutora Hanna. Eu acho isso muito importante, Walter, a gente pontuar, destacar que se trata, assim, de uma política racista, né? Majoritariamente, a gente está falando aí de cidadãos latino-americanos, né? Asiáticos e africanos que trabalham, têm essa mão de obra lá nos Estados Unidos e que estão sofrendo essa, eu digo, uma represália de fato, né? Que para o desenvolvimento, para o capitalismo, para o gasto americano, ela servia. Ela estava apta. Mas a partir de uma virada de mesa, de narrativa, de uma ideologia, ela já não serve mais. E sem critérios objetivos, e sem um foco, por exemplo, na segurança pública, que fosse uma questão de saúde, de segurança, de economia. Não é isso, não se trata disso. Se trata de preconceito, discriminação e racismo. Porque é totalmente... Sem critérios objetivos, de uma forma generalizada, né? Não se oportuniza o contraditório, não se oportuniza a explicação, né? Tem relato de pessoas que estavam ali com visto vencido há 2 semanas e que poderiam, se trataria de uma situação irregular e que poderia ser uma situação regularizável, mas não oferecer essa oportunidade. Se trata de questão de racismo também, porque você está vendo aquela criança sendo separada, sofrendo esse trauma do rompimento do vínculo da unidade familiar, mas tratando essa criança como uma possível mão de obra, né? Então é muito preocupante, tem grandes desdobramentos como esses que a gente comentou no nosso debate de hoje e que vai ter efeitos, né? Não só políticos e econômicos, mas na sociedade, no dia a dia do americano, porque o imigrante, eu tenho certeza que eu conheço muitos imigrantes, eu conheço americanos, tenho certeza que todo brasileiro conhece alguém que já foi para lá tentar a vida. Então a gente vê que é uma conversa, é um papo que está no nosso dia a dia. E um ponto importante a relembrar é que a participação, principalmente dos hispanohablantes dentro dos Estados Unidos, ela tem crescido, galgado nessas últimas décadas, a ponto de, daqui a algum tempo, o espanhol ser a língua mais falada que o próprio inglês dentro dos Estados Unidos. E a maioria dos países que estão sendo objeto dessa política são países hispanohablantes. Então, traduz para nós. Países de língua espanhola. Então, os países da América Latina, com exceção do Brasil, que tem o espanhol como, e alguns outros poucos, mas a maioria dos países da América Latina tem como sua língua oficial o espanhol. Então, essa parte também tem que ser analisada. E, assim,
a gente não pode deixar de concluir o debate, ou também pontuar, que eu acho muito importante, que migrações é um tema que veio, tem repercussões no direito, tem repercussões na sociedade, precisa ser melhor estudado, mas principalmente também as migrações elas são frutos da globalização econômica. Você não pode, por exemplo, como já foi bem dito aqui, dizer a automação ela tem uma relação com a imigração. Não. Mas se você não se precaver, se você não está inserido nesse sistema, se você não consegue fazer a reinterpretação da própria sociedade econômica, do que ela pede, do que ela exige, você pode ser vítima disso depois. E é lógico que isso abre portas para que a gente possa compreender melhor os movimentos que podem acontecer nos próximos decênios com outros países, porque se isso já aconteceu na Europa, uma escala bem menor, né? Tivemos problemas em Portugal, também tivemos problemas em países na União Europeia. Nós podemos também ter que esses problemas podem voltar, porque os países também estão com um viés cada vez mais nacionalista. Então, e isso está vindo também, de certa forma, do seio da sociedade, de algumas sociedades, principalmente as europeias. Alguns países europeus estão fomentando essa ideia. Então, parece que a sociedade deveria progredir, mas ela está a civilização está regredindo, né? Não podemos voltar, por exemplo, num aspecto de Segunda Guerra Mundial. Que isso que foi o tema que foi trabalhado pela Alemanha de Hitler. Bom, como nós já estamos administrando o tempo, que já caminha para fechar, e o tempo passou rápido, né? Doutora Hanna, também doutor Rogério, vamos fazer o seguinte, 3 minutos, ainda não são as considerações finais, mas para a senhora acrescentar, colocar, inserir nesse nosso debate aquilo que a senhora entende ser importante em 3 minutos. Você já perdeu o ponto que me chamou de senhora, Walter. Então você, Hanna, vou repetir, você, Hanna, então traz para nós. Olha, Walter, realmente essa condição de mobilidade urbana ela é muito dinâmica, né? O progresso ele é dinâmico e esse movimento, esse fluxo migratório, ele é mundial, ele faz parte do que somos hoje, da história do ser humano sobre esse planeta Terra, né? É impossível, como eu já mencionei aqui, frear esse fluxo. É claro que, dependendo do setor econômico, do setor social, de um certo viés de segurança pública, você pode tentar modular esse fluxo e criar critérios para atender um certo tipo de necessidade, uma certa demanda, mas eu acho que frear é impossível e por isso que eu digo que essa política pública americana, moldada aí no viés nacionalista do Donald Trump, não vai se sustentar por muito tempo. Esse caráter nacionalista, protecionista que ele está fomentando, como o professor mencionou aqui, ele está crescendo em outros países da Europa. Não é de agora que a gente vê, por exemplo, na Espanha, brasileiras sofrendo preconceito e discriminação. Na Itália, a gente percebe um movimento... Portugal também, né? Portugal também, né? Um movimento de xenofobia mesmo, né? De rechaço ao estrangeiro, ao que é diferente. Mas isso é cíclico. Se a gente for estudar a história da humanidade, isso já aconteceu em outros momentos, isso veio... Não é novidade. Não é novidade. A gente teve agora, nas últimas décadas, um fluxo migratório asiático e africano para a Europa, né? E aí vem esse discurso superficial de está tomando os nossos empregos, a gente está conseguindo trabalhar mais, está ocupando aqui o que é nosso. E aí você cria uma outra sociedade mais miscigenada, porque essas pessoas se relacionam, essas pessoas têm filhos, essa sociedade cresce, se desenvolve e depois ela se torna mais receptiva, se torna miscigenada e depois ela volta para um contexto mais protecionista, porque é tudo muito dinâmico. O que não pode acontecer são violações de direitos humanos, o que não pode acontecer são guerras que infelizmente a gente tem enfrentado em diversos focos atualmente. Eu penso que as políticas públicas internas devem melhorar para dar condições dos seus cidadãos serem pessoas que possam escolher esse fluxo, escolher migrar de uma forma mais consciente, para que a gente tenha direitos respeitados e que a gente possa poder cobrar.
né, consciente dos nossos direitos. Por exemplo, eu tenho colegas que se formaram comigo na faculdade de Direito e que depois relataram que foram para os Estados Unidos dormir no porão, dormir num colchão, para acordar às 5 horas da manhã, abrir um restaurante e fechar o restaurante meia-noite, com zero dignidade. Mas essa colega formou-se em Direito, era bacharel em Direito. Ela não viu uma oportunidade para ela aqui no Brasil. O que faltou para ela aqui no Brasil para ela enxergar uma oportunidade para ela? Quando foi que ela imaginou, que ela, né, conseguiu se submeter a essa condição, imaginando que isso seria melhor para ela? Essa pessoa estava numa situação de vulnerabilidade que precisava ser olhada pelo Estado brasileiro, num todo, porque não dá para você olhar por pessoa, mas sim numa política pública. Então, acho que internamente a gente precisa olhar, mas também entender que esse fluxo de mobilidade urbana ele é natural, faz parte da nossa condição de humano. Doutor Rogério, também uns 3 minutos. Em primeiro momento, é evidente que os movimentos migratórios eles fazem parte desde que o mundo é mundo. Não podemos nos esquecer disso. Só que, muitas vezes, os movimentos migratórios vão ganhando novas nuances. Então, eu queria, para não fazer todo o debate histórico e repontuar tudo que já foi dito aqui, para adicionar, eu gostaria de falar 2 coisas. Primeiro, que nós vamos ter questão de migrações climáticas, oriundas das mudanças climáticas, que é muito pouco visualizado, né? Então, os litorais que vão... A maioria das cidades estão nos litorais, as mais populosas, vão provocar deslocamentos internos e internacionais. E também as guerras, que antes aniquilavam grandes populações, mas hoje também fazem com que essas populações busquem territórios seguros, principalmente países da Europa e dos Estados Unidos. Não temos esses 2 problemas praticamente aqui no Brasil, mas como o Brasil ainda precisa alçar uma condição melhor para tentar deixar não só as suas cabeças pensantes, mas também procurar ter mais atuação, mais apoio dentro de organismos internacionais, para também coagir ou fazer uma união de países que possam rechaçar esse tipo de política. Acho isso que é relevante nesse momento. Um país sozinho não tem força, mas uma gama de países ele tem mais força. Mas principalmente entender, Walter e telespectadores, que este movimento atual, ele também é fluxo, ele é resultado direto de uma mudança na sistemática de política e de reorganização do poder global. Não dá para enxergar esse movimento migratório, essa política unilateral, até de certa forma atabalhoada do Trump, como uma resposta aos próprios índices que os Estados Unidos têm apresentado em relação aos seus outros adversários, que na verdade o adversário é outro, o objetivo dele é outro, é tentar fazer a sua competição comercial com a China. Então, ele faz esse tipo de política, mas tentando chamar atenção para o outro problema que ele quer trazer as indústrias de lá. Não é fazer esse tipo de política que ele vai conseguir isso. E nós temos que ter a maturidade de separar o que é política de Estado, o que é política de governo e as falas diárias do Trump. Tem que saber pontuar isso, porque hoje as pessoas, elas perdeu-se muitas coisas da diplomacia. As pessoas hoje querem falar, por exemplo, em 150 toques do Twitter, que é o X, que é a rede preferida do Trump. Colocar pessoas no governo não muito habilitadas e que só pensam em interesses de algumas indústrias, alguns setores que são protegidos pelo Estado americano, que são, de certa forma, aqueles que vão potencializar as candidaturas dos próximos incumbentes daquele país. Todo esse cenário que se apresenta, ele tem os seus impactos. Então, é para falar com o meu público, é para tomar atenção, e estou fazendo isso por você. Não, ele não está fazendo isso pelo público americano. Ele está fazendo isso para defender interesses das quais essas pessoas não fazem parte, mas são usadas como se fosse o objetivo de atender o seu objetivo principal, que é de permanecer no poder. Não ele, mas o seu grupo político. Doutora Hanna, 1 minuto para as considerações finais e evidente, já agradecendo a senhora agradecendo a você pela sua participação conosco aqui nesse debate tão profícuo. 1 minuto. Obrigada, Walter, obrigada à nossa audiência. Eu agradeço ao debate ao professor Rogério, foi um prazer conhecê-lo. Já o conhecia das redes sociais. Deixo minhas homenagens aqui à doutora Clarita Costa Maia, nossa amiga em comum, uma excepcional professora de Direito Internacional, Público e Privado.
Foi uma aula, professor, obrigada pela oportunidade. E, Walter, tenho certeza que esse é um debate que pode adentrar a casa de todo ouvinte, porque, como eu disse, todo mundo conhece alguém que já tentou, que já imaginou, que já foi para os Estados Unidos, ou a própria pessoa que estiver nos ouvindo já pensou nisso, e que esse movimento ele tem repercussões muito grandes, muito profundas, não só econômicas, né? A gente precisa pensar que esse fluxo migratório, ele afeta não só a gente, mas a nossa coletividade aqui interna e todo um ecossistema de pessoas, né? Todo um país. E que o bom mesmo, Walter, é o nosso arroz com feijão, é o nosso clima, é ficar em casa. Pronto. Doutor Rogério Carvalho, também, por favor, já agradecendo também pela atenção, a presença do senhor conosco aqui nos estúdios. Um minuto também para as considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Walter, conhecer a doutora Hanna, também prazer. Também fazer a minha homenagem à doutora Clarita Costa Maia, minha amiga, dizer que estou com muita saudade dela. Dedicar, se me permitem, aos meus acadêmicos lá de Caldas Novas, da Unicaldas. Qual é a Unicaldas? Da qual eu sou coordenador do curso de Direito. Dizer que estar aqui é um motivo para que você, aluno da faculdade, de qualquer escola, de qualquer lugar deste imenso país, de acreditar no seu sonho. Não desistir do seu sonho. Se o seu sonho é estar aqui ou emigrar, ir com a consciência e tentar buscar o seu melhor, mas também dizer o seguinte: o país precisa de você. A nossa maior riqueza do Brasil é a sua questão migratória. Nós recebemos pessoas do mundo inteiro. E aqui, onde as pessoas têm guerra lá fora, aqui elas encontram paz. Elas encontram lugares para poder prosperar. E prosperar não é crime. Não é crime prosperar, é trabalho. Então, e somente uma sociedade organizada consegue isso. Então, o maior recado que eu gostaria de passar e deixar aqui consignado é de que nós temos que trabalhar juntos para uma casa comum. E nessa casa comum que é o país, nós temos que ter as regras evidentes, obedecer às regras, mas também tentar trazer para outros públicos, para outras pessoas, principalmente aquelas que estão no interior, as oportunidades para que elas possam permanecer aqui, para que a gente não precise perder cidadãos nacionais para empresas, para países ou para conglomerados econômicos e que depois do nosso investimento aqui a gente perca. Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade e contem sempre comigo para os próximos debates. Vamos contar sim. Doutora Hanna, um abraço, muito obrigado, bom fim de semana, da mesma forma. Doutor Rogério, muito obrigado, bom fim de semana para o senhor. E o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.